Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Secop Podcast. Estamos aqui no Secop Summit mais uma vez. Maravilhosa estrutura, muita experiência, muito network, muito conteúdo qualificado. E eu tô aqui com um dos nossos palestrantes que tem muito a agregar a todo esse ecossistema, todo esse network que é construído aqui e tem um valor sensacional. Com pouco mais de 30 anos de experiência, pouca coisa, né, Alexandre? Então eu quero apresentar nada mais nada menos que Alexandre da Informax. É um prazer enorme ter você aqui. Igualmente. E eu agora não quero só te apresentar, eu quero que você se apresente ao nosso público com um pouco mais de detalhes. Quem é o Alexandre profissional e quem é a empresa que ele consegue fazer por muito tempo, mais de 20 anos, que aqui no Brasil a gente sabe que é uma dificuldade muito grande. Como funciona a Informax aqui no Brasil? Beleza, Máximo. Olha, vou falar um pouquinho da minha pessoa, então. O Alexandre Fidelis está aí há mais de 35 anos no mercado de trabalho, né? Me considero um eterno aprendiz, quer dizer, todo dia eu estou aprendendo, né? Fui professor de várias escolas, como o Senac e outras escolas técnicas, né? E que, obviamente, a gente tem aquela experiência, né? Somos a época lá dos primeiros sistemas operacionais, dos primeiros computadores, claro. Tinha também a parte dos cartões perfurados, mas essa aí eu não peguei, né? Esse aí eu não peguei, né? Mas o que eu posso dizer? Temos aí uma formação em administração com ênfase na sistema. Temos 2 pós-graduação, uma engenharia de rede, com a parte de governança de ativos, né? Dos meus pilares que eu gosto muito é a tal da metodologia ITIL, versão 4, com a parte de processos, metodologia, né? Pessoas, fornecedores, parceiros, isso aí é o conjunto todo que é fundamental para que tu possa ajudar uma empresa, né? E também temos a parte de computação forense e perícia digital. Isso mesmo, temos a visão da LGPD, né? Conhecemos muito bem. Então, assim, é um pouco do meu expertise, né? De um cara que não consegue parar, né? E que, obviamente, podemos dizer uma palavra que muitos não gostam, né? A gente é um pouco workaholic, né? Porque a gente gosta muito, né? E eu gosto de dizer que a gente faz atividade física, né? Eu faço atividade física para me ajudar a cabeça e o corpo, né? Para a gente realmente se cuidar. E eu digo que a academia é o meu trabalho e meu trabalho é o meu prazer. Então, né, eu faço essa troca porque realmente quando eu entrei na área, eu sempre gostei do que, né, da tecnologia, das novidades, né, da inteligência artificial e tal. Em relação à Informax, que foi a sua segunda colocação, a Informax, ela na verdade surgiu por uma necessidade dos alunos. Eu dava aula nessas escolas e os alunos começavam a dizer: "E aí, Alexandre, tu pode ajeitar o meu computador? Eu estou com um problema assim e tal." E a gente começou aos poucos a fazer uma prestação de serviço, arrumar os computadores, e aí fomos evoluindo em quê? Porque os próprios alunos que viraram clientes começaram a me indicar para empresas. E a gente começou a prestar serviços diretamente para as empresas. E aí começamos a fazer a parte de servidores, né, servidores na nuvem, né, que agora, eu estou falando para agora, né, mas antigamente eram os servidores Windows, né, Linux, né, trabalhamos com Ubuntu, os firewall, né, tem o PFSense, tem também outros firewalls corporativos, né, como o Fortinet, assim por diante, né, a parte de configurações de e-mails, tudo. E aí o que nós começamos a fazer? Realmente terceirizar a TI do cliente. Como assim? O cliente via que o custo para ele era grande, não haveria necessidade de ter um profissional fixo dentro, e a gente faz uma terceirização, ao qual a gente dá um suporte completo para o cliente, né? A gente vai na empresa, vê os problemas, bota softwares de monitoramento remoto 24/7. Esse software faz o quê? Faz uma outra visão, que é a chamada manutenção, não só a chamada corretiva, que é só quando estraga, e sim, a gente faz de anteceder, a preventiva, que é muito importante e que aí faz com que o cliente tenha um custo menor. E o que eu gosto de dizer é o seguinte, né, que foi um dos pontos que eu falei na palestra, né? Qual é o
custo da tua empresa parada? Qual é o teu custo da produtividade do teu funcionário naquele equipamento lento, travando, ou até parou e o funcionário não, né, ele fica parado sem trabalhar até arrumar ou até substituir. Então, quer dizer, o que a gente tem, né, cada vez mais eu vejo, é que a informática ela é um meio, sem ela nenhuma empresa sobrevive. E, consequentemente, a gente tem que saber o quê? Que isso é o coração da empresa, que muitas vezes ele né, é colocado em segundo plano e que consideram a informática como um custo e não como um investimento. Então tem até um jargão que eu faço para o empresário, né? Quando ele me fala que vou gastar 50 mil, 70 mil num servidor, eu digo assim, qual é o teu custo um dia parado? Essa pergunta é mortal porque rapidamente ele calcula e vê que o preço que ele tem que pagar para manter uma estrutura é muito pequeno, perto do que a empresa dele ficar parada. Então a gente vê que essas coisas, óbvio, é uma conversa contínua. Eu gosto de dizer que né, a relação do empresariado é a mesma relação de um namoro. A gente tem que estar explicando e justificando de forma precisa e objetiva. Por isso que eu gosto de dizer que nós temos 2 pilares na Informax, né? Que é resolutividade e empatia. Por quê? Porque nós temos que entender a visão do cliente e achar alternativas que possam facilitar, que talvez naquele primeiro momento é um custo, mas talvez tentar fazer um parcelamento, administrar de melhor forma para que o cliente veja, pô, a Informax, ela é o nosso apoio. Quando nós tivermos problema, a gente sabe com quem conversar, com aquela empresa que é o seguinte, eu não preciso ficar me preocupando com o negócio lá, eu estou com um problema de TI, eu vou falar o quê? Com a Informax. Ela vai lá e vai dar a solução para nós e eu vou me preocupar o quê? Em crescer a minha empresa. Então, isso que nós temos, que é um dos pilares, que é a consultoria de TI. Muito legal, cara. Você falou uma coisa aqui nos bastidores comigo que me deu um start muito interessante. De humanos para humanos. Me explica como a Informax trabalha com toda essa loucura da inteligência artificial, automações, as pessoas cada vez mais automatizando processos com a inteligência artificial, enquanto você continua, como a gente brincou, no modo workaholic, tratando com esse tato, literalmente esse contato humanizado para quem não está a fim de falar com o robô. Como é que você está atuando literalmente nesse novo modelo que dos anos vem cada vez mais potente, mais revolucionário e cada vez mais pesado, e a gente sabe que a grande tendência é essa mudança. Como é que a empresa e você atuam nesse mundo? Olha, eu vou te falar um pouco de uma coisa que eu gosto de dizer. Primeiro a gente tem que falar da parte interna da empresa, né? Da parte, como é que a Informax trabalha? Primeiro, a Informax, ela trabalha numa visão humana. Por quê? Porque a gente tem que primeiro saber analisar o problema, mas já com uma solução. Isso quer dizer o seguinte, nós não usamos a palavra erro, e sim, não foi feito a melhor atuação para resolver, mas nós já estamos indo com a outra solução para isso. Por quê? Porque a gente trabalha com variáveis. A informática, como qualquer outra área, né? Às vezes tu não acerta de primeira, mas a gente tem que aprender que a gente, olhando a situação, a gente tem as opções para resolver o problema. Desta forma, fica muito mais leve para os profissionais trabalhar. E outra coisa que eu sempre falo, né, para os meus funcionários, né? Se você sente que o cliente não está gostando na tua frente, porque eu não estou lá, né, presencialmente em todos os momentos, claro que eu faço reuniões com meus clientes, vou visitar, pergunto, tenho esse contato por telefone e presencial. Como eu digo, contato físico é fundamental no sentido de você conversar com a pessoa olho a olho, entender e usar a arma principal, a empatia. E aí, quando a gente vê algum problema que o funcionário enxerga lá, ele sabe que é o seguinte, olha, Alexandre, eu estou vendo aqui que a pessoa não está
tu pode me, né, dar um apoio? Sem problemas. A gente entra na hora, ele já me passa um feedback pela essa experiência que eu tenho e o conhecimento que eu tenho. Eu entendo o problema em si, o que está ocorrendo, e obviamente já atuo para tranquilizar o cliente. E principalmente dar o quê? Uma tranquilidade para a equipe. Então eu gosto de dizer o seguinte, que a equipe, ela tem que o quê? Ela cada vez mais a gente se arma internamente para ter as respostas certas que nós fizemos. E se quando há um problema, teoricamente, podemos dizer, que o cliente acha, eu olho aquilo ali e disse, não. Né, um caso assim simples, né? Nós tivemos um momento lá que nós encaminhamos um e-mail para o cliente que era para ter uma resposta. E que foi feito o nosso contato, mas não recebemos a resposta. Aí a gente, eu sou avisado, ou outro professor avisado, para que entre em ação, para ver o que aconteceu. Olha, tá aqui, nós mandamos um e-mail tal dia e tal, pedindo essas informações, aconteceu isso. Precisamos fazer desta forma e ver o que tu pode nos ajudar. Então, o diálogo é uma coisa fundamental. E a outra coisa que eu digo é, quando o cliente está nervoso na tua frente, qual é a tua arma? É argumentar que você está preocupado em resolver, mostrar essa empatia, como você está vendo eu falar. Porque ele olha aquilo ali, calma aí, mas o Alexandre está mostrando que vai me resolver. E não vai me deixar eu na mão. Essa é a grande diferença. É muito bom porque, como a gente estava falando, todo mundo quer automatizar processos e estão esquecendo que está tratando com humano. Pessoas, né? Pessoal, vou complementar, me desculpe Claro, lhe fica à vontade. interromper, mas eu esqueci de falar da inteligência artificial, né, que eu disse, que tu me questionou ali, até peço desculpa pela colocação ali. A inteligência artificial é o nosso auxiliar. Então, o que eu digo é a velocidade de entrega. Então, a gente tem que entender o seguinte, né, que nós estávamos conversando um pouco antes, né, de nós fazermos agora ao vivo aqui. Eu digo, o que todo ser humano tem de melhor? Isto aqui, o cérebro, a criatividade. Então, isso não vai substituir a gente. O que eu gosto de dizer é que ele te dá uma velocidade de entrega, pois ele consegue buscar, que eu dou um exemplo, o ChatGPT ou qualquer outra inteligência Perplexity tem, né, a Claude e assim por diante, né, o notebook ANM, são inteligências artificiais que o que elas fazem? Elas se alimentam de um banco de dados. E, né, se tu for se lembrar de antigamente, nós tínhamos que ir até uma biblioteca para né? Quem sabe da época da biblioteca, ou comprar livro, ou até em alguns casos fazer xerox, custava caro os livros. Muito. Né? Hoje, eu gosto de dizer, quando eu dou aula até para essas escolas de 60 a mais, né, para pessoas que querem sempre continuar aprendendo como eu, um eterno aprendiz, eu me considero, né, que é simplesmente essas inteligências que tu soma ela só traz as informações de uma biblioteca gigantesca. Da onde você tem todas essas informações de forma, podemos dizer, quase gratuita. E você instantânea, tem ali, né? E instantânea. Aí é só você olhar a informação e usar o que tem de melhor, né, o pensamento, entender e interpretar cada vez mais, que é isso que está exigindo das pessoas. E daí você consegue olhar e fazer. Como eu gosto de dizer com meus colaboradores, a minha equipe, eu gosto de fazer uma colocação. Quando você não sabe, eu digo assim, né, nas entrevistas que eu faço com os estagiários, com, né, funcionários e tal, né, eu digo assim, quando você não sabe, como é que você faz? Como é que você reage, né? Isso, como é que tu reage? Bom, eu estou na frente do cliente. Primeira coisa, se retira da frente do cliente. E aí, a primeira coisa que tu tem de arma é o quê? E essa geração mais nova tem. É a IA. É o YouTube. Pega as informações todas, parametriza, né? Faz uma parametrização das informações, lê, entende, e aí sim, se não conseguiu entender 100%, aí sim discute né? Troca uma ideia com o seu colega, né, num outro nível. Por isso que eu disse, o entendimento e o aprendizado é uma arma que nós todos temos. E com isso, tu tem um crescimento de todos, dos colaboradores, né? Até porque o que eu digo bem claro, né? Eu não quero robô, porque robô eu boto lá o robô. Eu quero pessoas.
né, que elas possam saber lidar com os problemas e gerar soluções. Que é o principal foco hoje da tua empresa. E com essa parte humana, eu vou te fazer uma pergunta, fugindo um pouco agora dessa questão da tua empresa, um pouco da tua questão profissional. A gente está aqui na terceira edição do Secop Summit 2026, já está confirmado 2027, e muitos meetups, muitas organizações. Qual a importância hoje para você, que, como você mesmo diz, é um eterno aprendiz, e para a tua empresa, eventos como esse? Qual é a importância, qual é o significado e o que traz sempre você para esse tipo de evento? Olha, esse tipo de evento, para mim, tem dois viés, né? O primeiro viés que eu posso dizer é o network, é as conexões. Muitos distribuidores daqui do local aqui, que são de São Paulo, Rio de Janeiro, do país inteiro, né, que nós já temos cadastros de compras de equipamentos, só que a gente não consegue falar com eles pessoalmente. Então, é importante estreitar os laços cada vez mais e com esses fornecedores e com novos fornecedores, né, distribuidores, né, que nós estamos revendo, né, para poder ofertar soluções para os clientes. Então, para nós, a feira, esta e outras que tem, é muito importante. E nós estamos desde a primeira. Desde o primeiro Secops, nós estamos como patrocinadores e também com o stand. Nós estamos com o stand aqui. Vou visitar, hein? Isso, coisa boa. E também fui palestrante, né? Fiz uma das palestras sobre consultoria de TI, como gerar resultados e dar escala para as empresas, né? Que é ver o todo e não uma parte, que é isso cada vez mais que a gente vê e nota, que às vezes a pessoa quer resolver um problema, só que o problema é muito maior. E aí a gente não tem como tratar somente daquele, tem que olhar o todo para realmente entregar o que eles querem. E claro, obviamente, Alexandre, mas eu esperava gastar isso, eu vou gastar mais. Sem problemas. A gente adapta, cria processos e etapas de execução para não impactar a sua empresa. Até porque muitas das vezes, isso a gente comenta muito, o cliente tem uma dor, mas muitas das vezes ele não sabe o que quer. Ele precisa de uma solução, mas ele às vezes não sabe o que quer. E quando você literalmente consegue fazer esse mapeamento, você se infiltra, você entra literalmente no problema e você vai ver que aquilo que ele quer é apenas a ponta do iceberg. E é aí que é a grande diferença de vocês, né? Sem dúvida, essa é a nossa diferença. A nossa diferença é ser resolutivo, empático, quer dizer, se colocar no lugar do cliente, da mesma forma que trabalhamos internamente, para que, com isso, a gente consiga realmente gerar o resultado e o valor que o cliente espera receber daquilo que ele está pedindo na sua prestação de serviço. Muito bom. Na sua percepção, no mundo dos negócios, e até com a sua opinião pessoal, o que você acha que é o maior desafio para 2026? O maior desafio, na verdade, que eu vejo em todas as organizações é processos e alinhamento. Essa palavra é uma coisa que eu uso internamente dentro da minha empresa. Em que sentido? A mesma coisa que a gente tem a relação que eu falei de namoro, a mesma relação de empresário para empresário, é pessoas dentro da organização. Reuniões, alinhamentos, é fundamental para que haja cada vez mais coesão naquilo que se entende. Porque tem aquele exemplo muito antigo, né, do telefone sem fio que se falava, que se tu bota uma fila um do lado do outro e a pessoa cochicha no ouvido, o 10º, né, 10 pessoas, Tá com a mensagem toda distorcida. Totalmente distorcida. Então, o alinhamento se torna fundamental. Então, alinhamento, eu acho que não pode haver dentro das empresas uma visão de punição. Isso eu acho uma coisa muito errada. Você fez errado. Primeiro, o que tu vai ganhar dizer isso para ele? Tu só gera uma incerteza do teu colaborador, né? Nesse sentido, parceiro, como você quiser tratar. Então, a minha concepção é, olha, eu vi esses pontos, precisamos fazer desta forma. Beleza? Aí tu vai ouvir a opinião dele, a tua, e nós vamos chegar num consenso. E aí atingimos o objetivo.
Isto aí é a mesma forma, os grupos que criam dentro das organizações muito maiores, que o grande problema é isto, e o entendimento que o colaborador tem que ter, entre aspas, claro, dependendo do tamanho da organização, uma certa autonomia. Que com essa autonomia você gera o quê? Confiança, ela gera confiança nela mesmo, que ela está entregando dentro daquela organização. Total sentido. E isto muitas vezes, não sei como é que estão, né, em algumas empresas ainda tem umas visões ainda antigas, que nós temos que cada vez, né, ultrapassar pelas modernidades, as relações, que o diálogo é a solução para tudo, né? E a abertura que você dá para um colaborador, para o teu grupo de funcionários com gestões e tudo, é o que te faz diferente. Por quê? Porque aí ele vem com feedback real, te dá as informações e aí dali se trabalha na solução necessária do que precisa. Sensacional. É muito bom as pessoas terem esse entendimento, essa clareza de que não é só fazer. E complementando o que você falou, essa questão de debate, de você comunicar, conversar, explicar e não tratar as coisas como um erro, facilita a relação de tudo. Fica muito mais leve, fica muito mais fácil da pessoa se entregar para o teu trabalho, para aquilo que ela está proposta a fazer. Isso bate totalmente com a proposta do que muitas empresas estão procurando e não conseguem fazer. E é muito interessante isso, cara. Eu queria que você desse um recado para quem está assistindo a gente. Como é que a gente faz para contratar a Informax? Como é que a gente entra em contato com o Alexandre? Como é que a gente consegue ter essa qualidade que a gente está vendo nesse bate-papo dentro da minha empresa, dentro da empresa alheia? Como é que a gente faz? Vocês podem entrar em contato, né, pelo telefone, nós temos. Esse telefone pode chamar no WhatsApp Business, que hoje é uma coisa mais rápida, né, porque todo mundo está correndo. Nosso telefone é área 51 3022 3204. Ali é só chamar o pessoal que é direcionado para o setor correto, ou comercial, ou administrativo, ou até suporte técnico, certo? E também pode seguir as nossas redes sociais, né? @informax.ti, lá no Instagram, né? E também temos no Facebook, mas indo para o Instagram vocês conseguem achar nossas redes ali, que temos bastante conexões, e volta e meia a gente está fazendo, né, colocando promoções e tal, e obviamente até dicas, né, do que pode se realmente melhorar, né, na parte de informática das empresas. Muito bom, gente. Estamos aqui no fim de mais um super programa, muito interessante, muito bom conhecer o Alexandre e a empresa dele. Se você também está precisando de soluções, entre em contato com ele que provavelmente ele vai solucionar o seu problema e ainda vai descobrir mais alguns, tá? O lado humano conta muito. Então, quer fazer a diferença, quer algo que literalmente vai resolver o teu problema, entre em contato com o Alexandre. É um prazer imenso conhecer você, uma satisfação imensa, muito sucesso, e eu espero ver você em 2027, 2028, com essa parceria fantástica que a Cicobi tem com a tua empresa. E eu, falando pela Cicobi, é um prazer ter você aqui com a gente, uma satisfação imensa, e a gente quer sempre ter você do nosso lado, tá bom, meu amigo? Muito obrigado, hein? Igualmente, muito obrigado demais. Valeu, gente. Se inscreva, curta, comenta, compartilha com os amigos. E ó, lembrando, precisou, entre em contato com o Alexandre que ele tá aqui para resolver o teu problema. Valeu? Obrigado, gente. Forte abraço e até a próxima. Fui!